Com vocês. Bom, iniciando aí mais um dia de propósito para a glória de Deus. Hoje iremos falar sobre como crescemos. Deus quer que cresçamos, a semelhança de Cristo em tudo. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios capítulo 4, versículo 14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isto é tudo o que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Desculpa, gente. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com algo e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver? A parte de Deus e nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para cumpri-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Este versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver o que já possuem.
Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como vimos nos capítulos 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença, e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Imagine-se viajando de lancha num lago, com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme. E a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste, conforme programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus. Sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. O segundo estágio da mudança, que leva a pensar como Jesus, é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino.
pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrina que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé. E nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensemos como pensam as outras pessoas deste mundo. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Que bênção, né, gente? Glória a Deus, mais um dia na presença de Deus que Deus tem colocado para nos ensinar um pouquinho mais de como crescemos, né? E vemos que Deus ele quer que cresçamos. E assim como a gente anseia que nossos filhos cresçam, que eles amadureçam, se tornem excelentes pessoas, Deus ele quer o mesmo conosco. O crescimento espiritual ele não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. Nada influencia mais as nossas vidas que os compromissos que escolhemos. Eles podem nos fazer crescer ou nos destruir, mas sempre serão determinados para você. Diga-me com o que você está comprometido, e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Aqui é algo para a gente pensar bastante. Diga-me com o que você está comprometido. E eu lhe direi onde você estará daqui a 20 anos. Com o que você tem se comprometido? Qual é a coisa que você tem se comprometido? E nos tornamos aquilo com que estamos comprometidos. Deus ele lhe deu uma nova vida. E agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Temer a Deus de todo o nosso coração. Servir a Deus. Fazer o melhor por Ele. Abrir nosso coração para que Ele entre, para que Ele faça morada, para que Ele nos dê um novo direcionamento, para que Ele opere na nossa vida, que sejamos luz no caminho das pessoas. E aqui ele fala, precisamos parar de agir como crianças berrentas, querendo tudo da nossa maneira, sair do piloto automático e começar a ser dirigido pelo Senhor. Muitas das vezes agimos como aquela criança mimada que se ela não tem, ela chora, ela briga, ela esperneia. Queremos as coisas para ontem, não temos paciência de esperar, agimos como crianças. E precisamos sair desse piloto automático. Precisamos começar a ser dirigidos pelo Senhor, a ter paciência, a nos adequar à vontade dEle, alinhar o nosso propósito ao dEle. Somos fortes naquilo que mais alimentamos. O que você tem alimentado mais? Você já parou para analisar um pouquinho? Você já parou para pensar o que você tem alimentado? Somos fortes naquilo que alimentamos. Isso faz muito sentido.
O que você tem alimentado? Se você só alimenta o lado ruim das coisas, você acaba sendo muito ruim. Se você só alimenta mágoa, você se torna uma pessoa frustrada, cheia de mágoas. Mas se você se alimenta de Deus, da palavra de Deus, do amor, da compaixão, você é uma pessoa serena, uma pessoa que está apta e sempre à disposição para estender as mãos, para estender os braços a quem necessita, a quem precisa. E é isso que Deus quer das nossas vidas, que estendemos as mãos, que cuidemos uns dos outros. O processo ele é muito doloroso, mas quanto mais eu me encho de Deus, mais eu vou ser cheia dele. Eu transbordarei a sua bondade, eu serei mais parecida com ele. Então, quanto mais eu me encho de Deus, quanto mais eu me encho da palavra de Deus, eu vou ficando cheia dele. E eu vou ficando parecida com ele. E eu vou transbordar da sua bondade. Eu vou fazer o quê? Com que outros sintam o desejo de conhecer esse Deus, de servir a esse Deus que eu sirvo. Então nós somos testemunhas de Deus. Precisamos nos encher mais de Deus. O processo ele é doloroso para todo mundo. Ninguém tem escape dos processos. A diferença é, você deixa-se passar pelo processo? Ou quando você começa a passar pelo processo, você pede para que Deus pare, porque está doendo demais e você não está suportando. O que você tem feito? Qual tem sido a sua escolha? Temos falado todos os dias praticamente a respeito do que? Da borboleta. A borboleta ela passa pelo processo. Se tentarmos ajudar ela, nós a machucaremos, ela vai acabar morrendo. Mas ela passa por todo o processo dolorido até ela conseguir sair do seu casulo e voar. Assim somos eu e você, somos nós. Precisamos passar pelo processo para conseguirmos sair de dentro, para que possamos voar, alcançar novos voos, alcançar coisas novas que o Senhor tem. Então, se eu não me alimentar, as coisas ficam mais difíceis. Teremos uma distância, um vazio que nada irá preencher. Se com Deus nossa vida já não é fácil, imagina nossa vida sem Deus. Sem Deus não temos direção. Não temos direção nenhuma. E nós temos um vazio que é do tamanho de Deus, que ninguém pode preencher. Não tem marido, não tem namorado, não tem esposo, não tem pai, não tem mãe, não tem vô, não tem tio, não tem primo, não tem amigo. Não tem ninguém que seja do tamanho desse buraquinho. É somente Deus. Esse vazio que tem no nosso coração é o tamanho de Deus, é dele que precisamos. Ninguém vai suprir o amor de Deus. Ninguém supre a carência de Deus nas nossas vidas. Então precisamos nos alinhar, precisamos buscar a Deus para suprir esse amor, suprir essa necessidade, para que nos sintamos amados por Deus. Jesus ele morreu numa cruz por mim e por você, por amor a nós. Ele assumiu os nossos pecados, que é amor maior que esse. Então precisamos estar dispostos a aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, a se aprofundar mais na palavra de Deus, a ser mais cheios de Deus. Que possamos ser transformados, possamos agir segundo o coração de Deus. Que possamos nos permitir crescer, sair da nossa zona de conforto, nos confrontar, na verdade, porque tem algo muito mais valioso dentro de nós. A zona de conforto é maravilhosa, né? É tudo confortante. Tá ali, eu não preciso fazer nada. Mas saia da sua zona de conforto. Se permita viver o novo. Se permita viver o desafio. Você não sabe o que te espera do lado de lá. Não tenha medo. Ah, mas eu vou ter problemas. Ah, mas e se não der certo? Tira o se da sua vida. Com Deus tudo dá certo.
Se você tem um plano, alinha o plano de Deus. Coloca teu plano na mesa e fala: Deus, eu fiz esse plano. O Senhor está comigo? É esse plano que eu tenho que seguir? Se Deus aprovar, top, vai dar tudo certo. Se Deus não aprovar, Ele vai recalcular tua rota. E Ele vai falar: olha, precisamos alinhar aqui, precisamos mexer aqui. Vamos fazer um novo projeto? Vamos mudar um pouquinho só esse projeto para ele ficar alinhado comigo? E vai dar certo do mesmo jeito. Nós somos limitados. Nós muitas das vezes colocamos Deus dentro de uma redoma, só pensamos que é ali que Ele vai agir. E não. Deus, Ele é infinito. E Ele faz muito mais do que eu e você pensamos ou imaginamos. Nós temos nossa mente limitada. Deus não. Deus, Ele conhece lá na frente, Ele sabe todas as coisas. Precisamos nos alinhar a Ele. Precisamos confiar nele. Precisamos sair da nossa zona de conforto e deixar Deus fazer o que precisa ser feito. Então saiba que nós, como diamantes, eu e você, como diamantes do Senhor, seremos submetidas a altas pressões, aos mais difíceis e impossíveis situações. Mas tudo para que o melhor que há lá no fundo do nosso coração chegue à superfície e possamos transmitir o brilho de Jesus. Somos semelhança de Cristo e passaremos pelas mais altas tempestades, os mais altos desafios. Como Jesus disse em sua palavra: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. Que eu e você, que possamos nos permitir ser moldados por Deus, passar pelas altas pressões, passar pelo fogo, passar pelos desafios, mas tendo a certeza de que será extraído o melhor dos diamantes escondidos dentro de nós. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Deus, Ele está contigo em todo momento da sua vida, em todas as estações, em todos os desafios, em todas as pressões que você sofre. Deus, Ele está com você. E você pode falar assim: Tati, como Deus está comigo, mas eu estou passando prova. Eu não vejo saída, eu não vejo resposta, eu não vejo solução. Porque Deus está querendo algo mais de você. Talvez Ele está querendo que você abra um pouco mais o seu coração, que você se abra um pouco mais com Ele, que você tenha intimidade com Ele, para que Ele possa entregar o que Ele tem para entregar nas tuas mãos. Muitas orações nossas não são respondidas, não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus se esqueceu de nós, é porque Ele está nos preparando. Os projetos que você tem, os sonhos que você tem, Deus, Ele conhece todos. E tem um tempo certo para entregar, para cumprir. Tati, mas eu já estou avançada em idade. Não tem idade. A promessa de Deus, ela não tem prazo de validade. Com quantos anos a Sara teve filho? Olha o que Deus fez na vida de Sara. Então que possamos descansar em Deus. As promessas de Deus, ela não tem prazo de validade. As promessas de Deus, ela tem um tempo certo para ser entregue. Mas você precisa estar alinhado ao propósito de Deus. Você precisa estar alinhado ao que Deus está requerendo de você. Que muitas das vezes nós estamos saindo do controle. Nós estamos saindo do formato que é para estarmos para que Deus entregue. Se permita ser moldado. Se permita sair da sua zona de conforto. Se permita deixar Deus trabalhar na sua vida para que você cresça espiritualmente. Se encha de Deus, se encha da palavra de Deus, para que você transborde na vida do outro, para que você transborde bondade, para que você transborde amor, para que você transborde alegria.
Que as pessoas sintam alegria ao ter a sua presença. Que elas sintam falta quando você vai embora. Faça a diferença na vida das pessoas. Não seja apenas mais um passando, mas seja a luz de Cristo passando na vida delas. Seja semelhante a Cristo. Então se permita deixar que Deus trabalhe na sua vida, para você cumprir o propósito que Ele te chamou. O nosso pensamento de hoje, ele fala sobre nunca é tarde demais para começar a crescer. Não tem idade, não tem prazo de validade. Se permita crescer, se permita passar pelo processo. Nunca é tarde demais para começar a crescer. O versículo para memorizar é: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 2. E a pergunta para meditar: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Essa é a pergunta que fica hoje para você. Qual é a área da sua vida que você precisa parar de pensar do seu jeito, fazer do seu jeito e pensar do jeito de Deus? Se adequar a fazer do jeito de Deus. Porque o jeito de Deus, ele é perfeito e é maravilhoso. Amém? Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia, por tudo que o Senhor nos proporcionaste, ó Pai. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, mais um dia de propósito. A cada um de nós, ó Deus. Fica conosco, Senhor. Dá-nos, ó Pai, um dia, uma noite, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor, de descanso, ó Pai, debaixo, Senhor, da Tua graça. Esta é minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe grandemente. Um forte abraço a todos e até amanhã, se assim Deus permitir. Beijo grande a todos vocês.